Entrando aqui ao vivo com você para mais uma live. Ao vivo com você para mais uma live. Gente, eu já tava maquiada e põe o filtro, fica parecendo que hiper maquiada. Mas vamos lá. Pelo menos parece ter uma luz natural, né? Porque como não tem uma super luz. Hoje a gente vai falar sobre vontade, a gente vai falar sobre você fazer o que tem vontade. Eu não tô falando aqui de vontade vinda de um eu infantil, não tô falando aqui de vontade vinda de um eu que não entende o que é autorresponsabilidade, tô falando aqui da vontade vinda da sua essência, vontades reais, né? Então vou esperar um pouquinho algumas pessoas entrarem aqui antes de falar sobre esse assunto tão importante. O que você tem vontade? Você faz o que tem vontade? Oi, Carol, tudo bem? Vou esperar algumas pessoas chegarem aqui. Hoje a gente vai falar do poder da vontade, né? Para nossas realizações. Igor, tudo bom, querido? Chama o povo aí, vamos fazer uma live com presenças ilustres aqui. Hoje eu vou falar sobre o poder da vontade, vou falar sobre algo que é essencial, que é a gente conseguir entender o que é vontade real, o que é apenas o nosso ego falando e como atender a esses chamados internos, que são a nossa essência, né? O Igor tá falando que faz tudo que tem vontade. Ai, 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 menininho do playground. Tá certo, acredito. Tô falando aqui também daquelas vontades que são da alma. E assim, não tô discordando de você não, tá, Igor? Pode ser que você faça tudo que tem vontade mesmo, que bom. E eu quero perguntar pra vocês, o que é alguma coisa que a sua alma te chama, a sua essência mais verdadeira te chama e você não faz? Ó, aqui o Gu Maromba. Oi, Gu, tudo bem, querida? Vontade às vezes deixamos de fazer por opinião dos outros. Exatamente. É isso que a gente vai falar, sobre as coisas que a gente deixa de fazer por opinião dos outros, por medo, por trauma, né? A gente às vezes passa por alguma coisa que distorce a nossa relação do que a gente pode fazer, do que a gente tem direito, né, no mundo, e ao mesmo tempo que a gente não consegue. Ó, o Igor, postar foto. Te peguei. Tá vendo aí como você sabe, na sua essência, postar foto significa assumir quem eu sou e compartilhar isso com o mundo. Ou seja, fazer a transição, né? Ó, Gu, às vezes se sentir incapaz por críticas. É muito doido isso, porque as críticas, elas têm as críticas, a crítica interna corresponde à crítica externa, que às vezes uma crítica que vem, que parece ser uma crítica externa, é uma correspondência da sua crítica interna. Olá para quem está chegando, a gente vai falar sobre esse assunto que eu acho assim, um dos assuntos mais essenciais, porque a vida se transforma e o nosso amadurecimento chega, né? E aí a gente chega ao ponto que a gente tem que se mostrar como a gente é. O Igor tá falando, só que julgam demais, né? Prefiro não postar. Depende. Eu, por exemplo, quando fiz o meu canal, que eu fiz, comecei a dançar, né? Vocês têm me visto aí dançar na internet, tudo. Foi um salto enorme de conexão com o meu eu verdadeiro. Parece uma coisa besta para qualquer pessoa, tipo, nossa, tá lá dançando, ela gosta de se mostrar dançando, e não é. Na verdade, foi um passo de aceitação da minha essência, onde eu pude falar assim, cara, é isso que eu sou, eu gosto da minha essência livre, que se conecta com a minha criança interior e ao mesmo tempo que se conecta com a minha verdadeira essência. E ali, para mim, foi um lugar que eu me aceitei, não era o outro, era eu. Era eu que tinha que me aceitar de joelhos, era eu que tinha que me colocar pro mundo da forma como eu sou, mas não era para o mundo me ver, era para eu me aceitar. E olha que interessante. E às vezes a vida tá te convidando para dar esses saltos, tá te convidando para dar essa transformação, e aí você não consegue entender por que a sua vida para e estagna. O Gu falou o seguinte, bem legal, não podemos olhar críticas, seja você viva e seja feliz. Adoro, a Carol falou, adoro que você dança, me dá um baita ânimo. Ô Carol, uma das coisas mais interessantes que aconteceu quando eu comecei a dançar foi repercussão. Que eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu achava assim, pô, vai ficar vulgar, pô, vai ficar uma coisa nada a ver. Eu me criticava. Quando na verdade, quando eu danço
de jeito nenhum dessa forma, assim, é uma coisa sensual, porque a minha natureza é mais assim. Mas é muito, sabe, botar pra fora, sabe, de boa e tal. E o que o Gu falou, não reparar em crítica, mas é muito difícil, né? Porque muitas vezes as críticas, elas chegam e elas nos machucam. Mas muitas... Tchau, Gu. Volta quando você puder, vai ser um prazer. Lili, querida, que bom você aqui. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, Obrigada, Gu. Sobre esse assunto que é, você tem coragem de fazer o que você tem vontade? Sobre um olhar do empoderamento, sobre o olhar do se amar, sobre o olhar de honrar a sua essência, sobre o olhar também de honrar o seu aprendizado, tá? Porque o seu aprendizado, ele passa por etapas. Tem coisa que você faria quando tem 18 anos que hoje você não faria de jeito nenhum. É ou não é? Quantas coisas você deixou de fazer que eram, com certeza, coisas que aos 18 anos faziam sentido aos 20, mas que hoje não fazem o menor sentido. E que você apenas aprendeu um pouco melhor. Só que você precisou daquele degrau para que você pudesse aprender a outra lição e falar assim, poxa, aprendi isso aqui eu não faço mais. Mas, quando você deixa de honrar e vai se protegendo atrás de uma camada de ego, porque o medo nada mais tem a ver do que ego, o medo é o ego disfarçado. O medo é uma proteção de uma ideia de você mesmo que você mesmo tem e que às vezes nem é quem você é e que você quer projetar para o mundo porque você acha que essa versão é mais aceitável, essa versão vai te proteger de alguma forma. Mas, será que vai te proteger? Será que você não honrar alguma coisa? Como é que você sabe quais são essas coisas, né? A gente sempre sabe. A gente estava conversando aqui com o Igor, que estava aqui, eu não sei nem se ele está aqui ainda. Que ele falou assim, o medo de postar foto. E ele, no começo ele falou assim, não tenho medo de nada, faço tudo que me der vontade. Mas lá dentro sempre tem um degrau. Eu tenho meus degraus, você tem os seus degraus. Hoje eu estou num lugar e num momento de vida onde eu sei que eu honro essa vontade com uma autorresponsabilidade profunda. Mas eu precisei aprender no processo. Eu precisei caminhar nesse processo, ou seja, eu precisei ter as minhas próprias lições, independente do que pai, mãe, amigos e tal. Eu com 21 anos, contar aqui um pouco, né? Porque esse mês do aniversário eu tô contando muita coisa da minha história de vida, contando muita coisa de que aconteceu durante esses 44 aninhos, eu vou fazer 44 anos agora, que me falaram assim, poxa, qual o degrau de aprendizado? E quando eu tava com 21 anos, eu fui morar numa fazenda no interior de Goiás. E para mim, naquele momento, aquilo fazia todo o sentido. Eu recebi muita crítica. Eu recebi muito isolamento, né? Muitas pessoas se afastaram de mim porque não conseguiam nem me ver, né? Porque achavam longe. Eu fui morar no interior de Goiás com o meu ex-marido, né? Atualmente é ex, mas na época marido. E eu fui viver uma vida que para muitos era algo inimaginável. Eu fui morar sem luz elétrica, construí uma casa de adobe numa fazenda no interior de Goiás, totalmente longe da minha família em termos físicos, porque mesmo que eles morassem em Brasília, eu fui morar de uma forma extremamente simples. E eu não tinha dinheiro para nada, assim. Mas eu vivia totalmente conectada com o que a minha essência pedia naquele momento. E os aprendizados foram imensos, imensos, imensos. Eu passei por vários perrengues, eu passei por 1000 dificuldades, eu passei por vários aprendizados, muita crítica, mas assim, crítica aos milhões, assim, todo tipo de crítica. Mas ao mesmo tempo, a minha conexão comigo e com o que eu queria estava intacta, com a minha essência. E isso é algo que ninguém consegue roubar. Ninguém consegue roubar de você. Você tá com a certeza interna de que você está trilhando o seu caminho. Porque fazer o que você tem vontade muda. Às vezes a pessoa começou um casamento, ou ela começou um trabalho, ou ela começou um estilo de vida, e de repente ali ela se vê morta dentro daquele estilo de vida, dentro daquele trabalho, dentro daquela forma de agir. Ela se vê completamente morta dentro daquilo. E aí, de repente, ela começa a sentir o chamado. Começa com a dor, com a insegurança. Você vê quando entra o filho assim, né? Que você fala assim, o que você está fazendo aqui? No meio da live? Mas é normal. Vida de home office, vida de quarentena. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe o que é que quando você deita no travesseiro, você está sendo covarde. No que é que você está sendo covarde? No que é que você está deixando de abraçar e cuidar de você mesmo?
E eu não tô falando aqui de nada egoísta, gente. Eu tô falando de coisas de honrar a sua essência, de exercer o que você tá aqui para exercer, de aprender as suas próprias lições e de pagar o preço por elas. Porque eu, por exemplo, quando fui para uma fazenda lá no interior de Goiás, em Perianópolis, morar sem luz elétrica, com uma simplicidade total, eu estava honrando a minha essência, mas eu estava pagando o preço também da minha escolha. E às vezes a gente tem medo até do que a gente vai ter que encarar nas nossas escolhas. Às vezes sair da casa dos pais, às vezes é sair de um casamento, às vezes é sair de um trabalho, às vezes é dar um passo na direção de, né? Ou assumir um casamento, ou voltar para a casa dos pais, ou iniciar um trabalho. Eu já tive várias situações aqui. Tem um amigo meu que ele, depois de um casamento de muito tempo, ele teve que voltar para a casa dos pais. E exigiu uma coragem enorme dele. Mas naquele momento era o que era para ser feito. Né? Tiveram amigos meus que foram super livres durante anos, não tiveram filhos, tiveram estilo de vida assim, tipo, nossa, eu sou livre. E de repente a alma pediu, você agora vai cuidar dos seus pais doentes. E ela foi para aquele lugar que de repente é no lugar que parece o oposto do que na projeção ou que a sociedade esperava dele ou dela. E o contrário acontece também. Então quando você deita no travesseiro e você vai refletir sobre as mudanças, que às vezes envolvem muitas outras pessoas, e é aí que entra uma coisa muito importante, que é quando envolve muita gente. Às vezes a sua escolha de fazer o que a sua alma tem vontade, o que a sua essência chama, envolve muitas outras pessoas. Por exemplo, se você for largar o emprego, que de repente é algo que te dá um sustento, ou sustenta outras pessoas, isso é algo que vai afetar toda uma rede. Mas será que essa rede também não tem que aprender com isso? Eu, por exemplo, em todos os momentos que eu tive que honrar a minha essência e fazer transformações enormes, eu fiz várias durante a vida, mesmo sem muito chão, quer dizer que todo mundo pode olhar para mim, nossa, ela era para ser a pessoa que mais vive na segurança, porque imagina, ela sem os pés, depois virou mãe, não tem muita grana, então ela poderia viver numa situação de muita segurança, e eu vivo numa situação de, peraí, quebra a segurança, a única segurança que eu tenho que ter é se os passos que eu tô dando estão alinhados com não viver dentro do medo, com não deixar de honrar minha essência, com não passar nessa vida como se eu fosse um ser material, uma experiência terrena, quando é o contrário, eu sou um ser espiritual, que está passando por aqui e tem uma missão para exercer. E quando eu me esqueço disso, eu me machuco, porque eu começo a me agarrar em coisas que não são reais, eu começo a me agarrar em seguranças que não são segurança. E eu atraso o desenvolvimento da minha alma. E aí uma coisa que, de repente, você levaria um pequeno tempo para poder cumprir, você leva muito mais existências. Eu acredito em reencarnação, então assim, eu tenho toda uma visão de que a gente pode evoluir, a gente está aqui não para acelerar, mas para honrar e transformar aquilo que nos foi dado como um presente. A vida é um presente, mas não é um presente para você viver dentro do medo, dentro de uma caixinha. E além disso, todo o propósito que você está aqui para viver, não tem nada dentro do medo. Nada dentro da falta de coragem, nada dentro do não fazer o que você tem vontade. E quando a gente fala de vontade, voltando aqui só para quem chegou agora, não estou falando de vontades fúteis que devem ser doutrinadas sob a luz do amor, sob a luz do amadurecimento. Eu estou falando aqui de vontades da essência, da alma, aquelas que você fala, cara, isso é quem eu sou, isso é honrar o que eu estou sentindo nesse momento, isso vem me martelando há um tempão, isso me dói por eu não estar vivendo, isso me dói por eu não estar vivenciando isso, e de repente você deixa de honrar e aquilo vai te deixando frustrada, aquilo vai te deixando amargurado, aquilo vai te deixando reativa, aquilo vai te deixando mortificada, e você começa a desenvolver doenças emocionais, doenças físicas, adoecimentos de relacionamentos, e passa a criar um mundo ilusório para você, porque essa ideia de que o mundo é amedrontador, é enganosa, mas é enganosa além da conta. A gente está num momento de Covid, sim, onde a gente tem uma questão real aí para lidar, mas não é por medo, é por cuidado, é por atenção, é por presença. A gente tem uma atitude coletiva para tomar. Isso não quer dizer que eu preciso estar com medo. Eu posso usar minha intuição, eu posso continuar usando o meu bom senso, o meu discernimento para agir, para viver, para coabitar. Então, quando a gente fala aqui de estar presente, eu tô no meio de uma live, né, filha? Não, meu amor, eu estou no meio de uma live. Gente, desculpa, tá? Guarda, por favor. Então, assim... Continua o meu raciocínio, people.
Então, assim, continuando meu raciocínio, me conta aí uma coisa que você tem coragem, coragem não, que você gostaria de fazer, que está dentro da sua vontade, dentro da sua vontade ardente, e que você, de repente, freia ou tem insegurança de fazer. Às vezes eu posso trazer aqui uma luz sobre isso, porque tem coisas que são inseguranças reais, né? E que às vezes é só um realinhamento mental, emocional, e coisas que você sente que tem chamado e de repente não atendeu. Eu na vida atendi vários chamados, né? Eu fui artista plástica, tô falando de trabalho aqui, eu fui artista plástica, eu fui ministradora de cursos, eu fui como é que se diz? Tradutora, fiz várias coisas até estar aqui. E o tempo inteiro, para mim, sempre foi uma coisa muito difícil o fato de eu ter filhos, porque isso me gerava uma necessidade muito grande de ter o pé no chão, porque eles iriam sofrer caso eu não tivesse uma atitude coerente, né? A Carol falou o seguinte: voltar a estudar. Que legal, Carol, que coisa boa. Voltar a estudar, vamos pegar o exemplo da Carol aqui. Dá medo por quê? Primeiro porque você tem que dispor um dinheiro ali para você investir, não só no lugar que você vai investir de faculdade, isso, daquilo, mas também você tem que dispor um tempo, você tem que contar com a rede de apoio, você não sabe se aquilo é a posição certa a se fazer, porque tem o mercado aí, tem a idade, tem o tempo que você vai precisar para até poder estar inserido dentro do mercado, tem um monte de coisa que acaba distanciando. E a Carol falou de algo essencial aqui, Carol. No mês que vem, gente, eu vou falar só de propósito, tá? De encontrar sua missão, de fortalecer a sua conexão com o mundo. Esse mês é mais empoderamento pessoal, as minhas histórias pessoais, mas o mês que vem vai ser em cima de propósito total. A Carol falou o seguinte: me encontrar em algo agora que faz sentido mesmo. Carol, deixa eu só te falar uma coisa. Tudo faz sentido, tá? Todas as ações que a gente faz, elas ou vão nos ensinar algo de bom, ou elas vão nos direcionar através do ruim. Então, tudo faz sentido. E a gente tem muitos papéis, né? Eu, por exemplo, que tenho um papel mãe, atleta, ser no mundo, né? O nosso papel como pessoas que cuidam do planeta, isso é um papel inegável para todos nós. O nosso papel como seres humanos e amigos, o meu papel como mãe, como filha, o meu papel como profissional. Então, quando você fala do papel profissional, ele tanto é algo que precisa ser algo que realize, ou seja, trabalhe com aquilo que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida, quanto ele tem que ser algo que nutre uma parte financeira inegável para todos nós, que a gente precisa lidar, que a gente precisa cuidar. E quando a gente tem filho, isso é ainda mais urgente ainda, nos torna muito mais autorresponsáveis e, de uma certa forma, medrosos. E a gente, às vezes, confunde. Eu me lembro, quando eu fui no workshop Tony Robbins, o primeiro exercício que ele faz é você escrever a sua história, como você conta, tá? E eu pude ver que na minha história eu utilizava o fato de eu ser mãe como desculpa para um monte de coisa. Para mim fazia o maior sentido. Não, é porque eu não faço isso que eu tenho vontade, porque eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos e tal. E aí eu fiquei arrasada, porque eu pensei, meu Deus do céu, logo eu, que fiz um monte de transformações, estava usando isso como desculpa para o meu próprio crescimento. Então imagina o peso que ia ter sobre elas. E ali, em 2015, eu fiz essa transformação, não. Eu reescrevi minha história, porque eu sou mãe, eu consegui ter muito mais habilidades e muito mais capacidade administrativa para sonhar e ensinar elas, e ensinar o caminho. Aqui, ó, ai, seus lindos, meu oi pra todo mundo tá chegando, é Gregor de Cura, querido. Tanta gente maravilhosa aqui, gente, se eu parar pra falar eu perco o raciocínio, mas é muito bom vocês aqui. Então, quando a gente fala de missão, né, que a gente estava aqui falando com a Carol, a gente fala também de períodos. Existem períodos onde a coisa que era mais sensata era parar tudo e cuidar de filho, pra mim, né, foi. Eu mantinha um hobby, que era algo que me conectava com alguma coisa de trabalho e tal, mas eu tive que parar tudo e conectar com ser mãe. Isso era a maior missão, o maior propósito naquele momento. Só que chega um certo momento que você fala, peraí, mas tem algo que é só meu, que eu preciso trazer para esse mundo. E aí
começa a abrir para voltar essa conexão com o seu eu individual, porque filho cresce, filho infelizmente pode vir a óbito, filho pode te abandonar, tanta coisa que pode acontecer, marido pode terminar casamento, pode começar casamento, pode mil coisas acontecer, pode morrer, pode mil coisas, gente, isso aí é da humanidade. A questão é com quem você fica a vida inteira. É com você. É com você. Você nunca vai poder se afastar de você mesmo. Então, essa primeira relação é essencial de honrar você mesmo, de se amar, de ter um desenvolvimento emocional para que você não seja um mero coabitante do planeta, se esbarrando em todo mundo e culpando todo mundo por tudo e sentindo culpa por tudo também. É um caminho, às vezes, doloroso, dependendo do estágio que você está. E às vezes não, é sempre doloroso. A gente tem coisas que nos acontecem que são realmente terríveis, muito difíceis, muito mesmo. E eu não estou aqui dizendo que a minha vida é a coisa mais maravilhosa do mundo e eu não tenho problemas. Não, eu enfrento problemas diários e eu tenho que lidar com eles. Só que à medida que você vai avançando no autoconhecimento, honrando as suas vontades, ou seja, aquilo que a sua alma te chama a cada degrau de crescimento, você passa a ter uma coisa chamada força interior. Você passa a fortalecer o seu músculo da coragem, entendendo que o medo muitas vezes é um engano, é uma falta de conhecimento, uma falta de autoconhecimento. Por isso você cria fantasmas que muitas vezes não existem. O cuidado é outra coisa. O medo não faz parte da rede de amor, o cuidado faz parte. Você ser cauteloso com certas coisas, você tomar decisões que sejam mais bem planejadas por conta de outras pessoas estarem envolvidas, isso está tudo dentro do amor. Isso não é atitude medrosa, isso é uma atitude sensata. Agora, uma atitude onde você escolhe se limitar, se bloquear, se esconder por causa de fantasmas que você criou na sua mente, ou por coisas que pessoas te disseram, ou por simplesmente você ter tentado algumas vezes errado, isso aí não é dentro da esfera de medo, de coragem, isso é da esfera do medo, e isso mata você por dentro. Você que está me ouvindo aí, com certeza sabe que é verdade o que eu estou falando. Você pode ter alguma coisa aí que está doendo, que você gostaria e precisa fazer, e de repente você se esconde atrás da coragem, atrás do medo, e deixa de ter a coragem de acessar o coração para isso. A Lili falou assim, que linda, Savira, o medo não faz parte da rede de amor. E não faz. O medo não faz parte da rede de amor. O que faz parte da rede de amor é o cuidado. Cuidado, sim. O cuidado é algo que a gente deve ter a cada momento, porque ele é você expressar o amor perante todos que estão à sua volta e perante a vida. Mas existe uma linha muito tênue que é preciso prestar muita atenção para que você não caia no lugar de desculpas. Ah, não fiz isso por causa de fulano, porque fulano precisa de mim. Ah, não tomei essa atitude por causa de tal coisa, porque tal coisa eu não posso deixar de fazer tal coisa. Ah, não, eu não faço isso porque sabe o que é? Se eu fizer isso eu vou me lesionar, vou me machucar. Eu, por exemplo, com a coisa da prótese, nossa senhora, eu poderia ter desistido há muito tempo do atletismo, de várias coisas. Eu me redireciono, com certeza. Mas, vou me lesionar? Vou, mas eu posso me cuidar. Posso me cuidar. Agora, por exemplo, eu estou em plena reabilitação e estou conseguindo. Um passo de cada vez. Fui na fisioterapeuta, troca a cadeira, mudou. Para de subir degrau, mudou. Para de andar só de joelho, mudou. Para de andar só de prótese, mudou. Arruma o carro, mudou. E ali você vai tendo a coragem de fazer as mudanças que estão ao seu alcance. A hora que parar de ter coisa que é possível fazer, que eu não estou agindo por medo, eu estou agindo por coragem. Dá medo? Tem hora que dá. Tem hora que dá uma imagem ali, ó, negativa que vem na minha frente e fala assim, você não vai conseguir. Agora acabou. Agora chega. Não, você não vai conseguir. Só que a cada passo você volta para aquele lugar de eu sou dono da minha história. Eu posso escolher. E o que eu escolho? Né? Eu quero que alguém faça aqui uma pergunta, alguma coisa que você queira me perguntar sobre coragem, sobre medo, contar alguma coisa para eu poder comentar. Comenta aí, por favor, que eu quero saber. E quem não está ainda no meu Telegram, o meu canal de Telegram, eu posto motivações em áudio, tá? A maioria em áudio. Motivações diárias para elevar sua frequência no dia. Todas as manhãs eu mando alguma coisa no Telegram e o link tá aqui no link da bio do Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu, eu convido e reforço veementemente que você se inscreva para que você esteja mais pertinho de mim e eu possa compartilhar muito mais contigo.
Comenta aí, gente. Não me deixa aqui sozinha sem falar nada, não. Fala aí uma coisa com relação a medo e coragem que eu posso responder para você. E que eu posso até te direcionar um pouquinho aqui. Aproveita, porque às vezes dentro da sua vontade ou da sua coragem existe algo que você precisa de uma pequena chave aqui e eu posso te ajudar. A Denise falou o seguinte, fala um pouquinho sobre o pânico. A Lili, tantos insights profundos com suas palavras. Lili, obrigada de coração, agradeço muito. Compartilhe esses insights, que é sempre muito bom ouvir, para entender o que está tocando vocês nessas lives, né? As lives são um lugar onde a gente fica aqui do outro lado trazendo, né, muitos insights, mas ao mesmo tempo uma conexão um pouco palpável para mim. A Carol falou o seguinte, refletindo profundamente aqui, que bom. Sobre o pânico, Denise, sobre o ponto de vista você diz síndrome do pânico ou pânico? Porque síndrome do pânico eu não teria muito o que falar porque eu não trabalho com a coisa clínica, mas o pânico, ele nada mais é do que o medo exagerado de algo que você nutriu durante muito tempo. Você cria padrões de fé, né, crença naquilo que não é real a partir de algo que pareceu muito real. Quer dizer, se eu de repente sofri um grande acidente de carro, aquele acidente de carro, o acidente de carro me trouxe uma experiência real, né? Eu me machuquei, me feri, de repente perdi alguém que eu amava ali. Então, uma experiência real. Aquilo transforma a minha relação com o carro dali pra frente. Então, o que acontece? A partir dali, o meu corpo, ele fez um mecanismo interno de lutar e fugir muito rápido, que é um gatilho que é ativado, que começa a ser ativado em lugares e situações que não tem nada a ver com aquele medo. Mas por conta de alguma forma, você sentir ou pensar algo parecido com o que aconteceu naquele momento lá, você passa a não ter controle. E aí começa o pânico. E tem vários trabalhos que são dentro da rede de terapeutas que trabalham com o subconsciente, que funciona melhor. Inclusive eu trabalho com uma técnica que funciona muito bem para pânico. Eu trabalhei com pessoas exiladas de guerra lá dos Estados Unidos. E foi muito profundo, porque às vezes no racional você não consegue identificar o que foi. E lá no subconsciente você trabalha e reorganiza essas memórias profundas. Então o medo nada mais é o pânico, né? O pânico é um reforço subconsciente de gatilhos que aí vão gerar padrões mentais, emocionais e respiratórios, energéticos, né? Então a pessoa que geralmente passou por alguma coisa muito extrema, o padrão respiratório dela é curto, então acaba não oxigenando direito o cérebro para que você tenha respostas mais leves, gera uma bioquímica e você tem uma reação de pânico automática. Então tem vários trabalhos que podem reverter isso. Mas nada mais é, no medo exagerado, ele cresce, aí eu não tô falando de trauma, né? Ele cresce à medida que você acredita nele. Sol, qual foi o momento mais difícil para você na sua primeira imersão com o Tony? O mais difícil para mim, na primeira imersão com o Tony, deixa eu dar um oi pra Norma da Mormai, querida, tá aqui. O momento mais difícil para mim foi o momento que eu fui trabalhar questões da minha infância, da minha relação com os pais. Eu tinha muitas coisas que ficavam ali, da relação com a minha mãe, da relação com meu pai, da relação com o casamento, né? Como eu tinha acreditado em tudo. E foi muito bonito ressignificar isso. Chorei muito, muito, muito a hora que eu cheguei em casa. Eu fiz várias coisas com a minha família, assim, de ressignificação, de reconexão. Então foi muito forte isso para mim. E o momento que eu achei mais interessante da palestra foi o dia que falou sobre saúde. Não sobre saúde, sobre o ponto de vista de saúde, mas sobre o último degrau que você precisa para você alcançar o nível de excelência que você busca. Porque às vezes você acha que saúde é uma mera coisa para o seu bem-estar, não é. Tá relacionada a como você consegue alcançar de energia, ao quanto que você consegue acessar de liberdade e de potencial, porque sem energia você não consegue fazer nada, mesmo que você ache que consegue. Então, você vê muito, eu vejo hoje, pelo trabalho que eu faço e pelo que eu vivo, muitas pessoas aquém da sua possibilidade por conta de não acessar energia. Olha que louco isso.
E aí vem da saúde, da alimentação, da linfatização, da oxigenação e de exercício. Várias coisas, sol, água, enfim. Queridos, eu acho que essa live por hoje era o que eu queria falar para vocês. Eu quero que vocês me procurem inbox. Quem quiser fazer um processo pessoal comigo, é um prazer. Eu vou ter grupos sendo lançados nas próximas semanas para a gente ter grupos de transformação. E ao mesmo tempo eu trago um monte de conteúdo aqui gratuito. Então eu convido você que não assistiu toda ao vivo a assistir gravada, que eu vou compartilhar no GTV essa live. A você que não está no canal do Telegram, se inscreve agora lá no link da bio. E é um prazer você aqui comigo. Sempre eu tenho live na quarta-feira de novo. Vou estar postando tudo aqui para você. Eu tenho muita coisa para compartilhar com muito amor para você, tá? Faço sua luz brilhar, acredito em você, que você consiga acessar tudo aquilo que seu coração te chama e que enquanto isso eu também consiga viver isso com os meus desafios diários, com toda a humildade, com toda a coragem e vontade de fazer acontecer, sabendo que tá todo mundo aqui num barco de aprendizagem. Um beijo, tudo de bom, até a próxima. Gostou dessa live? Compartilha, tá?